Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 51 e 52 de Jeremias, encerrando este livro. Versículos 1 a 4 do capítulo 51. Mais outro capítulo de profecia contra a Babilônia. Os trabalhadores separavam o joio do trigo, lançando a mistura ao ar. O vento levava o joio desprezível, enquanto o trigo caía no chão. A Babilônia seria levada como joio pelo vento. Seria inútil a Babilônia resistir à invasão, pois o invasor teria sucesso certo. Versículo 5. Apesar de todos os julgamentos que Deus enviou sobre Judá e Israel, eles não enviuvaram do seu esposo, o Senhor Deus. O Senhor iria uni-los e dar-lhes uma nova aliança. Versículo 6. Fujam. Provavelmente se refere a israelitas que são aconselhados a evitar a devastação vindoura. Versículos 7 e 8. A grande riqueza da Babilônia é descrita como um copo de ouro. Anteriormente, a Babilônia tinha sido um instrumento da ira de Deus para julgar as nações. Agora é a sua vez de beber do copo da ira de Deus. Versículo 9. Quem queria curar a Babilônia não eram os judeus, mas as nações cujas riquezas estavam ligadas com o domínio da Babilônia. Versículo 10. A justiça de Judá é o seu prometido retorno após 70 anos de cativeiro, porque Deus seria o seu redentor. O objetivo do retorno era testemunhar aos moradores de Jerusalém a obra do Senhor Deus. Versículos 11 e 12. Os inimigos da Babilônia são identificados pela primeira vez nestes versículos como sendo a Média. A Média era um país a nordeste da Babilônia, onde hoje é o atual Irã, com a sua capital em Ecbatana. A Média assumiu o papel de destaque no 7º século a.C. Em 549 a.C., ela ficou sob o controle persa e se uniu a Ciro na derrota do Império Babilônico. Embora os medos e os persas fossem os instrumentos, o intento de Deus contra a Babilônia é para a destruir. Deus tanto planeja como executa os seus planos. Versículos 13 e 14. Aquele que habita sobre muitas águas é a Babilônia. Os rios Eufrates e Tigre simbolizavam a sua força. Os invasores viriam como um enxame sobre a Babilônia. Versículos 15 a 19. O poder e a sabedoria do Deus Todo-Poderoso na criação eram evidência de sua superioridade a todos os ídolos que, juntamente com todos os seus adoradores, seriam destruídos pelo poder do Senhor, como no caso da Babilônia. Deus é o único e sábio Criador que, sobretudo, governa. O seu nome é a porção de Jacó. E isso o torna distinto e perpétuo o papel de Israel nos planos do Criador do mundo. Versículos 20 a 23. No passado, a Babilônia foi o martelo de Deus, seu instrumento de juízo. Mas agora uma nova nação desempenharia esse papel, pois a Babilônia se tornaria como as nações que ela mesma derrotou. Versículo 24. Fala-se de Deus como aquele que paga à Babilônia tudo o que ela fez para Sião. Versículos 25 e 26. Embora a Babilônia estivesse situada numa planície, essa frase tem a intenção de retratar a grandeza e o poder gigantescos da Babilônia para devastar nações. No entanto, a Babilônia ficaria semelhante a um vulcão extinto e nunca mais seria reconstruída, como ocorre até hoje. Versículos 27 e 28. 3 reinos do Império Medo, Ararat, Mini e Askenaz, são convocados a participar da batalha contra a Babilônia. Esses reinos ficavam a noroeste da Babilônia, o que hoje em geral se chama Armênia. Ararat ocupava o sudeste da Turquia e as regiões do norte do Iraque e do Irã, quase a mesma área onde hoje vivem os curdos. Mini ou Manaia viviam ao sul do lago Urmia, nas regiões a sudoeste do atual Irã. Askenaz, em geral, se refere a povos indo-europeus chamados de citas. Todos esses nomes são conhecidos a partir de textos cuneiformes descobertos por arqueologistas. Versículos 29 a 32. A Babilônia ficou completamente desencorajada com o anúncio desse ataque iminente. Eles pararam de lutar, refugiaram-se nas fortalezas e tornaram-se como mulheres. Os canaviais repletos de junco que cercavam a Babilônia foram incendiados, cortando as rotas de fuga e desentocando os fugitivos. Versículo 33. Os grãos eram debulhados na eira, onde os feixes eram guardados. Os talos dos grãos eram distribuídos no chão em uma grande área plana. Ali os grãos eram pisados para que as sementes fossem separadas dos talos. Batia-se então nas sementes com uma ferramenta de madeira. Às vezes, uma carroça de madeira puxada por animais passava pelos grãos, para que as sementes saltassem. A Babilônia em breve seria pisada
pois Deus a julgou pelos pecados praticados. Versículos 34 e 35. Apesar de Nabucodonosor ser enviado por Deus contra Jerusalém, ele foi desnecessariamente violento e brutal na forma como tratou os judeus. Versículo 36. Este versículo pode referir a uma façanha realizada por Ciro, que surpreendeu a Babilônia ao desviar o rio que corria pela cidade e caminhar sobre as fortificações que ficavam sobre o leito seco do rio. É muito provável que estivesse sendo dito que a Babilônia seria privada da água que dá vida. Diferentemente de Jerusalém, a Babilônia não seria reedificada. Versículos 38 a 40. A Babilônia rugia como um leão faminto. Deus lhe daria intoxicação em vez de alimentos, e ela iria se tornar alimento para outras nações com fome de poder. Versículos 41 a 43. O reino mais poderoso, mais rico e mais glorioso na terra cairia diante de seus inimigos, que são comparados com as enchentes que inundam a cidade, enquanto a Babilônia é comparada a uma terra deserta, demasiado desolada para homens que passem por ela. Versículo 44. Deus destruiria duas coisas pelas quais a Babilônia era famosa: o ídolo Bel e o muro ao redor da Babilônia. O muro externo tinha 3 metros de espessura, com uma pista de 7 metros de largura entre ela e a muralha interna, a qual possuía 6,4 metros de espessura. As muralhas eram tão espessas que vários carros poderiam trafegar em seu topo por toda a sua extensão. Torres se elevavam das muralhas a cada 18,3 metros. Do lado de fora das muralhas, uma vala semelhante a um fosso era revestida de tijolos e enchida com água do rio Eufrates. Versículo 45. Mais uma vez, há um chamado para os moradores de Judá saírem do meio da Babilônia. Versículos 46 a 49. Antes da queda da Babilônia, haveria muitos rumores, conflitos internos e muita agitação. Por exemplo, o filho de Nabucodonosor, Evil-Merodach, foi assassinado em 560 a.C. por seu cunhado Neriglissar, que reinou de 560 a 556 a.C. O herdeiro de Neriglissar, Labash-Marduk, teve um reinado curto de alguns meses e foi substituído por Nabonido. São esses exemplos. A Babilônia cairia e sofreria o mesmo tipo de queda e destruição pelas quais Jerusalém passou em suas mãos. Versículos 50 a 53. Os judeus ficariam paralisados pela culpa que sentiam por seu passado. Os exércitos da Babilônia profanaram o templo de Deus e o povo de Judá teve vergonha de retomar a Jerusalém. Mas Deus lhe disse que retornasse à cidade, porque ele destruiria a Babilônia por causa dos pecados praticados por esta nação. Versículos 54 a 58. O poder do invasor se tornaria maior que o da Babilônia, porém é Deus quem governa o universo e não os monarcas humanos como Nabucodonosor. O trabalho das nações subjugadas na construção das fortificações da Babilônia não teria o menor proveito quando Deus trouxesse seu julgamento. Versículos 59 a 64. Um último ato simbólico tem Jeremias falando com Seraías, irmão de Baruque. Seraías acompanharia o rei Zedequias numa viagem à Babilônia no ano 4 de seu reinado. Ele levaria um livro na qual o profeta tinha registrado suas profecias contra a Babilônia. Seraías deveria ler em voz alta essas palavras e orar para que Deus as cumprisse, fazendo da Babilônia um lugar desabitado. Em seguida, ele devia atar uma pedra no livro, lançá-lo no Eufrates e declarar: assim será afundada a Babilônia e não se levantará. Anota até aqui as palavras de Jeremias. São provavelmente do compilador que desejava separar o capítulo 51 do capítulo 52. Agora nós vamos estudar o capítulo 52, versículos 1 a 3 do capítulo 52. Este capítulo é quase idêntico a 2 Reis 24, versículo 18, até 2 Reis 25, versículo 30, e serve como um complemento histórico detalhando a queda de Jerusalém. Trata-se de um breve sumário e avaliação do reinado de Zedequias. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar. Reinou por 11 anos em Jerusalém e foi o último rei de Judá a reinar. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e por esta razão sucedeu que Deus não podia mais dar as costas para o pecado da nação. Este texto mostra que as profecias de Jeremias relativas à destruição de Jerusalém e ao cativeiro babilônico se cumpriram com precisão. Versículos 4 a 11. O cerco de Jerusalém, com sua terrível fome, começou no ano 9 do reinado
de Zedequias, em janeiro de 588 a.C., e se arrastou até julho de 587 a.C., no ano 1º do rei Zedequias. O rei e seus guerreiros tentaram escapar pelo jardim do rei, mas foram alcançados pelo exército babilônico nas planícies de Jericó. Em Ribla, o rei babilônio degolou os filhos de Zedequias diante de seus olhos, um pouco antes de Zedequias ser cegado. Versículos 12 a 23. Um mês após a queda de Jerusalém, o exército babilônico, sob o comando de Nebuzaradã, voltou para queimar a casa do Senhor, a casa do rei, as casas da cidade e pôr abaixo os muros de Jerusalém. Os utensílios do templo são listados um a um, como que para prolongar a agonia do relato e observar que todos os itens mais estimados do templo foram desmantelados. Não havia maneira mais convincente para descrever a destruição do templo, o foco central da vida religiosa de Israel. Versículos 24 a 30. 74 líderes sacerdotais, reais e militares foram executados. Entre eles estava o sumo sacerdote Seraías, que não é o mesmo Seraías de Jeremias 40, versículo 8, e de Jeremias 51, versículo 59. E também Sofonias, o segundo sacerdote. Muitos líderes foram exilados para a Babilônia. A razão por que esses líderes específicos foram executados não é conhecida. Versículos 31 a 34. Cerca de 26 anos após a destruição de Jerusalém, Joaquim, rei de Judá, que reinou apenas 3 meses, foi favorecido no exílio, no governo do rei babilônico Evil-Merodach, filho de Nabucodonosor. O ex-rei de Judá recebeu uma posição mais elevada do que os outros reis exilados na Babilônia. Foi honrado com um lugar à mesa real e recebeu novas roupas e privilégios. Nenhuma razão é dada para esse tratamento especial. 20 anos mais tarde, o rei Ciro da Pérsia daria permissão para os exilados retornarem à sua pátria. Nós terminamos aqui o estudo do livro de Jeremias.